Redução de quadrante ou famílias, né? O que seria isso? Todo arco, no primeiro quadrante, ele tem outros 3 arcos dentro do ciclo que vão possuir mesmo seno, mesmo cosseno, mesma tangente dele, havendo mesmo valor em módulo, havendo no máximo a questão da variação do sinal. Então esses arcos, esse conjunto de arcos situados dentro da primeira volta, que vão ter em módulo mesmo seno, cosseno e tangente, a gente chama de família, né? Ou a gente diz que é a redução de um arco ao primeiro quadrante, tá? Então veja só o seguinte, imagina aqui que eu tenho um arco de 60 graus, beleza? Então se eu quero saber o seno de 60, o que é que eu faço? Eu projeto esse arco em cima do eixo Y, isso é o seno de 60. Aí você pensa, bom, mas dentro do ciclo, o único arco cujo seno tem essa medidazinha aqui, né? Tem essa representação, é o 60 graus. Se você perceber, eu vou ter um arco no segundo quadrante que quando eu fizer a projeção, vai dar esse mesmo valor, que é esse arco aqui. E qual o valor desse arco, né? Que arco seria esse? Aí você poderia pensar o seguinte, olha só. Se daqui para cá eu tenho 60 graus, se eu pegar daqui para cá, ó, tem que ter o mesmo tamanho. Quer dizer, tem que ser 60 graus do mesmo jeito, beleza? Se eu tenho 180 e estou voltando aqui 60 graus, bom, 180 menos 60, eu consigo descobrir que esse arco aqui é o arco de 120. Então eu já penso o seguinte, ó, 60 graus e 120, eles têm o mesmo seno, a mesma representação de um seno, tranquilo? Mas para por aí? Não. Imagina o seguinte, ó, você vai pegar esses mesmos 60 graus aqui e vai jogar aqui para baixo, ó. Certo? Quando você fizer isso, você vai obter aqui um arco que a representação do seno dele, ó, é o mesmo tamanho, né? Quer dizer, essa representação aqui, ela tem o mesmo tamanho, essa representação em azul, ela tem o mesmo tamanho da representação em vermelho, quer dizer, elas são iguais em módulo, porém ela tem sinais diferentes, porque aqui na parte vermelha é positivo, na parte azul é negativa, tá certo? E esse arco é o 240, porque, ora, se eu tenho 180 e jogo 60 graus aqui para cima, eu vou bater no 240. E se você continuar, você vai perceber que lá no quarto quadrante, eu tenho um outro arco também, que a representação do seno dele é a mesma dessa azul aqui, é a mesma do 240, que tem em módulo o mesmo comprimento, né, o mesmo valor de 60. A questão é que aqui no terceiro e no quarto quadrante eles são negativos. Professor, que arco é esse aqui? Ora, daqui para cá não é 60 graus? Então se eu pegar mais 60 graus aqui para baixo, então, ó, tudo é 360. Se eu voltar a 60, eu vou bater no 300. Então eu chego à conclusão que seno de 60, pela tabela trigonométrica, eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Então o seno de 120 também vai ser raiz de 3 sobre 2. O seno de 240 vai ser raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Ele está na parte de baixo aqui do meu eixo, ó. Então, seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 300 vai ser igual ao seno de 240, ó, menos raiz de 3 sobre 2. E aí a gente diz então que a família do 60 é 60, 120, 240 e 300. E eles vão ter seno, cosseno e tangente. Aí eu fiz um exemplo com seno, né? Mas eles vão ter seno, cosseno e tangente iguais em módulo, mudando a questão só do sinal, da questão da variação do sinal. Porque dependendo do quadrante que o arco esteja, o sinal desse seno, desse cosseno, dessa tangente, ela vai modificar. Vamos ver um outro exemplo aqui de familhinha. Vamos pegar um outro exemplo, ainda a gente falando de seno, vamos pegar um arco de 30 graus. Então, quem seria a família do 30 graus? Então, eu tenho 30 graus aqui, que essa seria a representação, isso em vermelho seria a representação do seno de 30, mas se eu voltar 30 graus aqui, ó, eu vou bater no 180, se eu voltar 30 graus, eu vou bater no 150. Então, 30, 150 aqui embaixo. Eu vou aumentar 30 graus para cá. Ó. Se eu sou 180, aumento 30 graus, eu vou bater no 210. E aí a representação do seno de 210 ó, é exatamente igual
em módulo, a representação do 30 e do 150, a diferença é que ele vai estar negativo. E aí se eu pegar 30 graus para cá também, ó, se eu voltar 30 grauzinhos aqui, ó, eu vou bater no 330. E aí eu completo a minha família do 30. E aí eu posso afirmar para você que seno, cosseno e tangente de 30, 150, 210 e 330 são iguais em módulo. O que vai mudar a questão deles é o sinal. O seno de 30 eu sei que é 1,5, pelaquela tabelinha trigonométrica. O seno de 150, ó, o seno de 150 vai ser exatamente igual, então vai ser 1,5 também. O seno de 210 vai ser 1,5, só que negativo. E o seno de 330 vai ser 1,5 também, só que negativo. E aí eu tenho a família do 30 formada, tá? E aí eu posso fazer a família de qualquer arco. Lembrando que a família do 30, 45 e 60, eu teria que saber de cabeça por causa dos arcos notáveis, né? Então, se eu sei o seno de 30, se eu sei o seno de 45, se eu sei o seno de 60, eu vou saber o seno do cosseno e a tangente de todos os integrantes, vamos dizer assim, dessa família, tá? Professor, mas se o arco não é um arco notável, por exemplo, o seno de 10 graus. A família do 10 graus, então, seria o seguinte, ó. Vamos pensar no ciclo trigonométrico. 10 graus seria um arco situado aqui, ó. Então a gente vai pensar aqui em 10 graus. Nesse ponto. Projeto ele em cima do eixo Y. Então eu tenho essa aqui sendo a representação do seno de 10 graus, por exemplo. Mas não é só o 10 graus que tem essa representação. Se eu continuar aqui para o outro lado, eu vou ter um outro arco, que aí, se você lembrar, ó, eu tenho 0, 90, 180, 270 e o 360 aqui. Deixa eu botar o 0 aqui para cima só para ficar organizado. Tá? Então, se eu tenho aqui 10 graus, se eu voltar 10 graus aqui, ó, 180 menos 10 graus, eu vou bater aqui no 170. Se eu aumentar 10 graus para cá, ó, 180 mais 10 graus, eu vou no 190. E aí eu vou ter a representação do seno do 190, que é em módulo a mesma do 10, só que negativo, né? E aí, se eu continuar para cá, para o quarto quadrante, ó, ora, 10 graus, se eu voltar aqui, ó, se eu andar aqui 10 graus, 360 menos 10 dá 350, certo? Então, qual seria a família do 10? Seria 10 no primeiro quadrante, né? 170 no segundo, 190 no terceiro e 350 no quarto quadrante. Essa é a família do 10 graus. Claro que eu não tenho a obrigação de saber quanto vale o seno, o cosseno, a tangente de 10. Mas eu sei que 10, 170, 190 e 350 vão ter em módulo o mesmo valor para seno, cosseno e tangente. O que vai mudar aí é a questão do sinal, tá? De maneira geral, então, a gente diz o seguinte, ó, se você fizer um ciclo trigonométrico, se você não quiser decorar as familhinhas, mas se você entendeu pelo menos o processo aí, vai ficar fácil isso aqui, ó. Se eu tenho um arco qualquer no primeiro quadrante, eu vou chamar esse arco de alfa, tá? Então, um arco qualquer no primeiro quadrante, esse arco aqui eu vou chamar ele de alfa. Então, a família dele no segundo quadrante vai ser 180 menos alfa. No terceiro quadrante, a família desse alfa vai ser 180 mais alfa. E no quarto quadrante vai ser 360 menos alfa. Então, de maneira geral, é dessa forma que a gente pode encontrar a família. Você pode decorar essas formulazinhas aí e também dá certo para você encontrar as famílias dessa forma. Belezinha, galera? Show de bola? Bom, então aqui vai duas dicasinhas sobre arcos notáveis e variação do sinal. A primeira a gente já até cantou aqui num videozinho anterior, né? Que é aquela musiquinha para você montar essa tabela trigonométrica de 30, 45 e 60, né? Aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3.
Então, essa musiquinha era para você montar o seno, o cosseno e a tangente dos arcos 30, 45 e 60 graus, tá? Então, com ela, você chegava no 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2, e a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá? Então, dessa forma, né, com essa musiquinha, você consegue montar essa tabelinha trigonométrica aqui, beleza? E com relação à variação do sinal, que é outra coisa importantíssima. Com relação à variação do sinal, tem outra dicasinha legal, que é a seguinte, ó. Imagina aqui sendo a variação do sinal relativa ao seno, tá? E aqui a variação do sinal relativa ao cosseno. Beleza? A gente sabe que o seno, a variação do sinal dele é a seguinte, ó, é mais, menos, menos. Quer dizer, primeiro e segundo quadrante positivos, terceiro e quarto quadrantes negativos. A do cosseno é mais, menos, menos, mais. E aí a turma brinca o seguinte, ó, seno, tá? Se você pensar aqui no famoso palhacinho, o seno é um palhacinho acordado, tá? Então, sem sono, faz a ligação com a variação do sinal do seno. Então, palhacinho sem sono seria seno. O cosseno, se você se ligar aqui no seu palhacinho, ele vai estar deitado. Palhacinho deitado. Então, palhacinho deitado é um palhacinho com sono. Então, cosseno, palhacinho com sono. E aí é uma forma divertida que o pessoal usa para tentar memorizar a variação de sinal do seno e a do cosseno, que é extremamente importante. Valeu? Se ligou na dica?